Olá, meu nome é Alice Cruz e eu sou cenógrafa e figurinista, nascida e criada no Rio de Janeiro, e eu trabalho com cenografia e figurino desde 2014. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o processo criativo do cenógrafo, principalmente no teatro, que é o campo que eu mais trabalho. Eu quis falar sobre o processo criativo porque eu acho que muitas vezes, para quem não é do campo do teatro ou da arte, desconhece um pouco as atribuições do cenógrafo ou mesmo como funciona o processo criativo de trabalho dentro desse campo. Então eu achei que poderia ser muito interessante trazer isso para esse vídeo e, enfim, relatar um pouco da minha experiência. O processo, para mim, sempre foi um fator muito importante de todas as minhas criações. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que o cenário é uma coisa que chega depois do espetáculo pronto, como se fosse um elemento externo, assim. Tanto que muitas vezes o cenógrafo, o iluminador, o figurinista são chamados de área técnica. Mas na verdade, todos esses campos, que são os campos da visualidade da cena, eles trabalham de maneira muito integrada em muitos processos, como artistas tão criadores quanto o diretor, o ator. E eu acho que para mim o processo de trabalho, de estar na sala de ensaio, de estar junto criando, sempre foi o sentido de se fazer teatro. Quando eu falo aqui em cenografia, eu penso a cenografia de uma maneira ampliada, porque eu acho que muitas vezes a gente pensa como cenografia o cenário, né, a estrutura física. Mas eu acho que aqui a cenografia engloba esse campo todo das visualidades da cena, que vai ser a cenografia, o figurino, a luz, enfim, quando você tem um vídeo, ou o profissional que trabalha com vídeo, com projeção, né. Porque eu acho que, na verdade, é uma característica muito própria do teatro, que o trabalho funciona de maneira muito integrada, em como você vê o trabalho como uma obra final. E eu acho que todo esse campo das visualidades, ele trabalha de uma maneira conjunta. Por mais que muitas vezes você tenha profissionais diferentes, fazendo cenografia, figurino e iluminação, eles estão todos trabalhando no sentido de compor essa visualidade dessa cena que vai ser apresentada naquele trabalho. E eu falo muito de processo em conjunto, porque o tipo de trabalho que me interessa é um trabalho em que a gente perde um pouco essa noção das fronteiras entre o trabalho de um e do outro. É claro que você vai ver ali em cima do palco um cenário, um figurino, a luz, enfim, a direção. Mas eu acho que uma característica do teatro é o atravessamento entre todas essas coisas. É você no final não saber mais de onde veio, né? Porque às vezes uma ideia de cenário vai vir de uma composição que o ator fez no processo. Às vezes uma cena de um ator vai vir de uma ideia que o cenógrafo trouxe. E eu acho que aí são os trabalhos mais interessantes, no momento em que essas fronteiras se borram e a obra existe como um elemento único que, por mais que você veja o trabalho de cada um, você vê acima de tudo isso o resultado desse trabalho conjunto. Nesse sentido, eu acredito que esses trabalhos acontecem geralmente quando você trabalha participando, estando muito junto do processo, estando em sala de ensaio, dialogando o tempo todo com os agentes criadores de uma maneira horizontal. É claro que eu já participei de processos em que eu cheguei, o espetáculo estava praticamente pronto e eu tive que criar uma cenografia, mas também já participei de processos que eu criei a cenografia antes da sala de ensaio começar, né? E também já participei de projetos em que a coisa anda meio em paralelo, que eu acho que é o que mais me interessa e o que mais acontece, assim. Porque enquanto cenógrafa, a gente vai ter conhecimentos muito específicos, que são, digamos, o nosso campo de trabalho. A gente vai trabalhar com formas, cores, a gente vai fazer desenhos, materiais, coisas que a gente vai adquirindo, por exemplo, numa formação em cenografia, mas também muito na prática, né? Mas o interessante é que você possa se deixar tocar pelo processo de ensaio, processo de trabalho, e a partir dessas referências, das coisas que você vê, de sensações, tentar traduzir isso em elementos que você vai levar para esse processo. Eu acredito que a cenografia se aprende a fazer muito na prática. Porque é claro que a formação é muito importante, porque você precisa aprender a desenhar para representar um projeto, você vai conhecer a história de quem veio antes de você e grandes referências que te inspiram e te ensinam a querer ser igual, a querer ser diferente, a querer, enfim, construir o seu próprio caminho de trabalho. Então, um aspecto que eu acho muito bonito da cenografia é essa relação com elementos e materiais e coisas muito banais, que eu acho que é um dos aspectos assim, do nosso trabalho. Esse conhecimento das coisas práticas, construtivas, essa investigação de um material que você vai pegar no Saara, de uma loja de elétrica, ou que você vai ver na rua, e isso vai te instigar você vai projetar isso para o espaço da cena. E às vezes você vai levar elementos, formas, materiais
para um processo numa sala de ensaio, isso vai transformar o que está acontecendo ali. Você vai transformar aquela cena e você também vai ser transformado pela maneira como aquilo ali vai ser utilizado na cena. Então eu realmente me interesso por um processo de trabalho que acontece de uma maneira integrada. Eu acho que, nesse sentido, essas duas coisas funcionam em paralelo, que é o campo da pesquisa, da forma, do projeto, dos materiais, uma investigação que é particular e individual do artista cenógrafo, ou figurista, ou iluminador, com uma observação e uma participação no processo. Eu tive experiências de ser assistente de alguns cenógrafos. Para mim foi muito enriquecedor, porque eu acho que cada um também, cada profissional da cena vai construindo as suas maneiras de criar. E eu acho que quando você consegue ter a experiência de ser assistente de alguém, você entra em contato com essa maneira particular de criação de cada um, que é muito enriquecedora para a sua própria maneira de criação, processo de criação. E é claro que mesmo cada profissional vai ter dentro de um trabalho uma maneira de atuar que é diferente da que ele vai ter em outro trabalho. Então eu já tive processos que eu criei a partir de um material escolhido, de uma cor ou de uma característica, como uma reflexão, por exemplo. E já tive projetos que eu criei toda a forma para depois pensar o que seria aquele material que entra naquele projeto. Ou tive trabalhos que eu criei a partir de uma ideia, de um conceito, e todo o resto foi se construindo em volta desde que eu correspondesse àquele conceito. E que é isso, às vezes esse conceito vai vir de uma pesquisa, de uma relação que você criou a partir de uma cena que você viu. Às vezes essa referência vai ser uma referência que o diretor te deu. Às vezes você vai trabalhar a partir do texto mesmo, que seria a maneira mais tradicional, né, de criação dentro do teatro. Então eu acho que o interessante é enxergar essas diferentes maneiras de criar, mas que eu acredito que elas são sempre mais potentes quando elas estão em relação com a equipe, assim. Ou enquanto você trabalha com um iluminador, que você trabalha sempre, vocês conseguem fazer testes juntos, e pensando juntos sempre em paralelo, assim, caminhos que correm em paralelo. Então eu acho que isso é muito enriquecedor para o processo, assim, quando você consegue estar sempre em diálogo, criando. É um campo muito da experiência prática mesmo, assim, de uma tradição mesmo que vai se passando de geração a geração. E eu acho que isso existe tanto no campo do artista-criador, né, do cenógrafo, do iluminador, quanto dos técnicos. Porque eu acho que é uma coisa que é muito importante de colocar, né, é falar sobre como no processo criativo teatral a gente depende muito de equipes também, né. Na verdade a gente vai conceber um cenário, muitas vezes até executar ele ou parte dele, né, principalmente, enfim, quando a gente não tem muito dinheiro do projeto, mas a gente trabalha muito com cenotécnicos, que são pessoas essenciais e importantíssimas para o processo criativo teatral. Porque essas pessoas que, enfim, que a diferença de um marceneiro, né, um cenotécnico, ele é uma pessoa que vai construir um cenário, mas ele tem conhecimentos específicos de cenografia teatral, de cenotecnia teatral, de construções que são feitas para montar, desmontar, encaixar, guardar, transportar, estruturar as coisas de uma maneira que é diferente de uma pessoa que não trabalhasse com teatro. E essas pessoas têm tradições muitas vezes que vêm de família e que sabem muito sobre o campo do teatro e da arquitetura cênica, assim. Então é muito importante sempre valorizar esses profissionais, que são escassos, hoje em dia existem poucos, né? Enfim, é um campo restrito e que muitas vezes não tem seu conhecimento registrado. E eu acho que a mesma coisa vale para costureiras, assim, alfaiates cênicos, né? Porque também o conhecimento da costura cênica ele é diferente do conhecimento da costura, enfim, da costura para uma costureira regular que faria roupas, né? Fazer figurino é diferente de fazer roupa. Então eu acho muito importante valorizar esses profissionais. Eu acho que é importante ressaltar que a cenografia é um campo muito da prática e que também para quem deseja conhecer um pouco mais de cenografia é muito bom que pesquise quem faz cenografia no Brasil, né? E é isso, queria agradecer por vocês por assistirem esse vídeo e a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, para proporcionar uma oportunidade de ajuda financeira a todos os técnicos do Rio de Janeiro, que nessa pandemia estão passando muitas dificuldades, muito mais do que eu, e realmente precisando de um socorro a esse campo da cultura já tão maltratado. Obrigada.